dia. Hoje é o dia que Deus preparou para você. Ele está aqui, Ele está neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Nós te queremos mais. Oh, vem. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, sim, eu confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Adorar ao Senhor, é celebrar a Deus. Por isso nós estamos aqui e chegamos aí juntamente com você para prestarmos o nosso culto ao Senhor. E eu tenho certeza que nesta hora a graça, a glória de Deus está sendo liberada aí na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas aí onde você se encontra. Nesta hora eu quero convidar você a servir a Deus com os dízimos e ofertas. Este é o momento de expressarmos a nossa generosidade ao Senhor. Então você pode fazer uma transferência. Os dados bancários da nossa igreja estão aqui no visor. Ou até mesmo você pode acessar aí o aplicativo PicPay
você pode aqui no QR Code acessar a conta e fazer uma transferência, e eu sei que você será grandemente abençoado em o nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Paz seja convosco. Deixa eu recuar um pouquinho esse púlpito para cá. Fico, eu tomei sem força, né, irmão? Puxei aqui, não veio, não. Olha, que alegria que está com vocês, que tempo bom, tempo gracioso, uma oportunidade linda. Eu não vou negar que tinha um desejo já antigo de poder estar aqui com vocês, mas há um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E verdadeiramente, quando o Senhor Deus está articulando, cuidando da nossa vida e nos encaminhando aos endereços, corações, lugares, povos, lideranças aos quais Ele, de fato, quer nos aproximar e nos aliançar, isso sempre acontece de uma maneira muito tranquila, muito fluente, e foi exatamente assim que aconteceu aqui, e eu quero louvar a Deus por isso. Estou feliz em ver aqui esta obra, e eu já estou pensando como isso vai ficar muito bacana, né? Já está muito bonito. Eu já ficava assim, para mim, se assim, está pronto, eu dizia, está mesmo, está pronto. Mas vai ficar muito bacana. E vocês estão de parabéns pelo que estão fazendo no Senhor. Pastor Brito, muito obrigado, pastor Bruno. Obrigado, pastora Vanessa. Que prazer conhecer vocês pessoalmente. Que prazer servir essa igreja, servir a Lagoinha São Paulo. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Fui recebido com extrema generosidade, extremo carinho. Agradecer a todos os pastores, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Meu coração está inclinado e queimando por uma palavra, e eu quero, com alegria, compartilhá-la com vocês. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1 e versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Jonas, capítulo 1 e verso 1. Jonas 1 e 1. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento, entre Obadias, Miqueias. Não ajudou muito não, né? Está lá no finalzinho. Vai em Mateus e vem voltando, disfarçando, pá, tá naquela folheada maneira, pá, daqui a pouco tu vai bater aí, fica tranquilão. Está escrito assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Quantos podem dizer amém? Você pode aí olhar para alguém perto de você e diga: pare de fugir. Porque Deus vai te achar de qualquer maneira mesmo. Então para de dar trabalho para Deus e para logo de fugir, porque Ele vai te achar de todo jeito. Para aqueles que estão frequentando a igreja um bocadinho mais de tempo, já conhecem o profeta Jonas desde a escolinha dominical, né? Provavelmente acompanhado do desenho de uma baleia. De verdade, é uma das histórias mais encantadoras da Bíblia, porque ela flerta com o lúdico, e aí as crianças adoram. Flerta com o lúdico, mas não é lúdico, é uma história verdadeira, que tem que ser bem crente para acreditar, porque a Bíblia fala de um homem que começou a afundar, e de repente Deus dá uma ordem para um grande peixe, cuja espécie não é especificada, e esse grande peixe vem nadando, abocanha esse homem, e ele então é abocanhado inteiro, e ele fica vivo e lúcido no interior desse grande peixe por 3 dias, inclusive fazendo uma campanha de oração, né? Então,
é o tipo de coisa que você tem que ser crente para acreditar. Eu creio na Bíblia. Mais alguém crê na Bíblia? Diga amém. Eu creio na Bíblia quando ela diz que Jonas esteve vivo no ventre do grande peixe por 3 dias. E se a Bíblia dissesse que foi o peixe que ficou vivo na barriga de Jonas 3 dias, eu acreditava também. A campanha de oração do peixe ia ser um pouco mais complicada, mas eu me esforçaria para acreditar. Agora veja, o ministério de Jonas, ele tem algumas coisas que são muito singulares. Ou seja, você não vai enxergar isso na vida de nenhum outro profeta. A primeira coisa que você não vai enxergar na vida de nenhum outro profeta é que nenhum outro profeta negou-se deliberadamente a cumprir uma ordem de Deus, tomando uma direção contrária, uma direção diferente, assim, descaradamente, deliberadamente. Talvez você comece a puxar pela memória e diga, pastor Eduardo, talvez você esteja equivocado, porque eu me lembro do profeta X, que reclamou do profeta Y, que lamuriou-se. Bom, você está falando de reclamações e de lamúrias, isso teve muito. Jeremias foi um homem, por exemplo, que reclamou demais, tem um livro só de lamentações dele. Jeremias reclamou tanto que teve um dia que ele chegou e falou assim para Deus, eu não falo mais no teu nome, porque o Senhor me enganou, só porque é mais forte do que eu. Está escrito na Bíblia. Só que passou meia dúzia de versículos, aí diz o texto, nas palavras de Jeremias, mas isso foi como um fogo ardendo dentro de mim. Eu estou cansado de resisti-lo, eu não posso fazer isso. Então pessoas desejaram, pessoas reclamaram, se sentiram num primeiro momento desafiadas e até desconfortáveis com as propostas que Deus colocou diante delas, propostas arrojadas, propostas desafiadoras, mas foram lá e fizeram já num primeiro momento. Jonas é o único que toma um caminho diferente, que ousa desafiar o Deus de toda a terra. Mas há também uma segunda questão que faz com que o ministério de Jonas seja totalmente único. Pergunte qual? Jonas foi o único profeta que Deus enviou pessoalmente para ministrar numa nação estrangeira. O grifo que eu dei, pessoalmente. Porque você vai abrir a Bíblia em vários livros e você vai ver profecias contra o Egito, a Síria, a Babilônia, tudo nação estrangeira. Só que todos esses profetas fizeram isso com os pés em Israel. Ou seja, é como se eu estivesse aqui e Deus me dissesse, profetiza contra o país X, profetiza contra o país Y. Agora, Jonas foi o único que Deus disse, arrume as malas e vá lá. A nenhum outro profeta no Antigo Testamento o Senhor designou uma missão estrangeira a ser executada pessoalmente. Quem me entende, diga amém. Isso complica tudo, sejamos francos. Isso dificulta tudo. Agora eu vou dar uma pausa, eu vou dar a você uma informação, que acredite, é muito importante. Essa informação vai dar para nós uma perspectiva, um olhar, que não é científico, não é psicológico, é um olhar profético sobre toda a história de Jonas. Essa informação diz respeito ao significado do seu nome, que muita gente aqui sabe. Qual o significado do nome de Jonas? Pomba. Qual o significado? Qual o significado? Não é gato, não é cachorro, não. É a pomba que, coincidentemente, claro que não, é o animal que há uma alusão ou uma referência à tarefa de um mensageiro. Não é o cachorro, não é o gato, não é o periquito, não é o papagaio, é a pomba. A pomba é um mensageiro. Isso é tão forte que até lá no livro do Gênesis você vai se lembrar, no episódio épico do dilúvio. O que aconteceu? Foi uma pomba quem trouxe para Noé a mensagem de que a terra estava em condições de voltar a ser habitada. A pomba exerce, literalmente, a tarefa e o serviço de ser um mensageiro. É claro que isso não foi à toa, até porque no tempo antigo as pessoas, os pais, não colocavam nomes dos filhos por razões bobas, razões aleatórias. Não era pegar o nome do avô, com o nome da avó, com o nome do jogador de futebol, bater tudo no liquidificador e ver o que vai dar. Não. Havia um sentido, um significado, e esses sentidos e significados sempre eram proféticos. O nome de um menino tem relação, primeiro, com o contexto do seu nascimento. Segundo, há um apontamento profético sobre o seu destino, sobre o seu futuro. Para dar só um exemplo, lembre-se do filho de Jacó e Raquel. Raquel passando muito mal no meio da rua, percebe que vai morrer, quer colocar o nome do menino de Benoni, filho da minha dor.
circunstância do nascimento dele, porque ela estava mal. Jacó, entendendo a natureza profética da escolha do nome de alguém, intercepta e diz, não, vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Então tem questão da circunstância do nascimento, mas sobretudo é um apontamento profético. Então não é à toa que esses pais olham um para o outro e dizem, como é que vai ser o nome desse menino? Jonas. O nome dele vai ser Pomba. O nome dele vai ser o mensageiro que faz suas rotas pelas alturas. O nome dele vai ser o mensageiro que voa pelos ares. O nome dele vai ser aquele que leva as mensagens para longe por cima dos muros. O nome dele vai ser aquele que leva a mensagem para lugares onde ela não chegou, transpondo oceanos, transpondo mares, transpondo muralhas, transpondo dificuldades. Nós profetizamos que ele irá onde os outros não foram. E amém. Aí vem o Senhor e diz para Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Estou propondo a você uma coisa que nunca foi feita. Atenção, vou repetir. Estou propondo a você uma coisa que nunca foi feita. Note como isso dá a missão um caráter totalmente diferente. Porque uma coisa é quando Deus nos propõe algo que já foi feito. Se já foi feito, tem uma referência. Quem é a referência? Fulano de tal. Você vai lá e procura ele. Bate na porta dele e pergunta, como é que foi? Como é que você fez? Quantas pessoas já me perguntaram como eu fiz? Me perguntam o que eu leio, me perguntam como é a minha rotina devocional. Querem fazer uma coisa parecida com aquilo que eu faço. Então é natural que você busque referências de alguém que já fez aquilo. Por quais caminhos você passou, quais portas você bateu, como foi? Você consulta manuais, você joga no Google, você procura referências. Agora, quando Deus te manda fazer uma coisa que nunca foi feita. Só que a primeira coisa que eu preciso parar a você e te dizer, e te esclarecer, e te lembrar, é que ao contrário do que você possa pensar, já tendo visto Deus fazer tanta coisa, porque desde Gênesis 1:1 Deus vem fazendo, e a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu um Deus como esse Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está continuamente em atos criativos, desenvolvendo, restaurando, planejando, programando, despertando dons, levantando ministérios, enviando gente. Ele está fazendo coisa o tempo inteiro. E aí você para e diz, num conjunto tão prolongado de coisas, como é que Deus ainda pode ser inédito? Alguém pode pensar que as alternativas criativas de Deus se esgotaram. Alguém pode pensar que o departamento de criação do céu está em crise. Os anjos andando de um lado para o outro, pensando o que vão fazer no ano de 2021 ou no fechamento do ano de 2020. Mas eu preciso que você entenda, o inédito ainda é uma palavra comum para Deus. Deus ainda faz coisas que não foram feitas por pessoas que ainda não foram despertadas. Eu vim falar para a gente que vai fazer o que ainda não foi feito. Ô glória! E tem uma coisa que normalmente Deus gosta muito de fazer, é chamar justamente para fazer o que nunca foi feito, alguém que ainda não foi levantado. Porque Deus trabalha com um duplo ineditismo. Esse cara nunca fez nada e eu vou mandar ele fazer uma coisa que nunca foi feita. Pastor, mas eu estou com medo, eu entendo você. O que Deus me propôs é muito arrojado, eu entendo você. Um desafio está diante de mim, eu estou tremendo de medo, eu entendo você. Pastor, não tem manual para consultar, eu entendo você. Então escreva um. Porque todas as vezes que Deus chama alguém para fazer uma coisa que nunca foi feita, Deus dá a ele uma proposta, escreva um manual. Eu quero que você olhe para alguém e diz assim, você vai escrever um manual. Pastor, como é que é escrever um manual? É você desenvolver um caminho, uma ideia, uma forma de uma coisa ser feita, e ela será consultada. Eu não sei se tem alguém aqui essa manhã de manhã que acredita em palavra profética, mas 3 apareceram, 8. Eu vi de Deus liberar uma palavra. Alguém vai procurar você daqui a alguns anos e vai te perguntar como você fez, por onde você passou. O manual que você vai escrever será consultado, porque será feita agora uma coisa que ainda não... eu vim pregar a escritores de novos manuais. Eu vim falar a pessoas que vão fazer coisas que não foram feitas.
Alguém vai procurar você daqui a alguns anos e vai te dizer como é que você chegou, em que porta você bateu. Eu lembro de você chegando nessa cidade, que caminhos você passou, quais alternativas aonde é que você foi? Você vai dizer assim, quando eu cheguei aqui, quando Deus me propôs, nunca ninguém tinha feito nada. Aí Deus me disse, pega uma caneta, pega um papel e inaugura um manual novo. Porque daqui a alguns anos alguém vai te procurar. Eu lembro, um culto de domingo, tinha uns fios ainda assim pendurados, veio um pregador que gritava pra caramba lá do Rio de Janeiro, e ele disse, vocês vão escrever um manual. Eu acreditei, peguei um papel, peguei uma caneta, comecei a escrever. Está aqui, eu fiz desse jeito, faz também porque vai dar certo. Quem está comigo na manhã desse dia? Escreva um manual, escreva. Jonas, você vai escrever um manual. Eu nunca pedi isso para ninguém. Não pedi para Jeremias, não pedi para Isaías, eu não pedi para Elias, eu não pedi para ninguém, vou pedir para você. Faz uma coisa para mim que nunca foi feita. Qual? Vai onde ninguém foi. Sim, mas como é que eu vou onde ninguém foi? Jonas, entenda. Toda vez que eu mando alguém ir aonde ninguém foi, eu já dei a esse alguém o que também nunca dei a ninguém. Se tem uma coisa sobre Deus que você precisa entender, é que para toda caixa que nunca foi aberta, há uma chave que nunca foi usada. Se tem uma coisa sobre Deus que você precisa entender, é que Deus não está atrapalhado, pensando como é que eu vou fazer. Sabe, não é sobre você, de repente, comprar um carro e achar que esse carro falta isso, falta aquilo, e você encosta ele num lugar e manda começar a equipar e fazer, e aí você... Não. Todos os equipamentos são prévios. Deus trabalha com antecipação. Para todo voo que Deus autoriza, as asas Ele já deu. O que tem o voo e o que tem a asa? Como que tem? Olhe para quem Deus está dizendo, vai aonde não foi. Para o único profeta na Bíblia que tem nome de pomba. Você foi embora, mas eu vou te dar outra chance. Para quem Deus está dizendo, vai aonde ninguém foi. Para o único profeta na Bíblia que Deus deu asas. Se Ele mandou voar, desde o nascimento Ele já deu as asas. Se Ele disse, vá onde ninguém foi, desde o início Ele já deu o que não deu para ninguém. Isaías era grande profeta, o fogo de Deus tocou na boca dele, mas não tinha asa. Jeremias, grande homem de Deus, um homem de dores, que superou desafios pessoais, nem pôde curtir o luto da sua própria mulher. Um homem tremendo, mas também não tinha asas. Elias, um homem que tinha um controle remoto do céu, fazia descer chuva, descer fogo para fogo, mas também não tinha asas. O único que Deus disse, vai acima dos muros e acima dos oceanos, foi aquele para quem Deus deu um par de asas. Pegue as suas e vá começar a viver o que Deus plantou no seu coração. Mas eu não vou. Por que eu não vou? Porque é difícil, porque as pessoas lá são violentas, porque a tarefa é inédita, porque não tem manual, porque ninguém nunca fez. Então perceba, Jonas, se você não se dispõe a fazer o que Deus mandou você fazer, só porque você acha problemático, complexo ou difícil, sabe essas asas que você nunca entendeu por que você tinha, você nunca vai entender. Porque o propósito é a chave para entender o que você tem e nunca entendeu por que tinha. Pastor, não entendi, mas vai entender. Sabe você diante do espelho, olhando coisas na sua própria personalidade que te parecem estranhas? Sabe você avaliando quais são os seus sonhos e percebendo como eles são discrepantes com a sua realidade social? Pelo amor de Deus, será que tem alguém aqui que já parou e pensou, por que eu sonho com nações se não sair nem desse estado? Será que tem alguém aqui que nunca tentou entender por que se vê andando sobre o globo da terra, se você só anda pelas ruas desse bairro, dessa cidade? Será que alguém aqui, assim como eu, já viu seus sonhos e não conseguiu inseri-los dentro da sua realidade? Sua realidade é desse tamanho, o seu sonho é desse tamanho. Aí você não entende, por que eu tenho asas? Por que eu tenho esses planos? Por que essas coisas me vêm em mente? Por que eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso? Por que eu olho prédios enormes? E por que eu penso coisas a respeito desses lugares? Por que eu projeto? Por que eu escrevo? Pastor, se eu desengavetar vão rir de mim, é ridículo. Eu já anotei cada coisa que você não vai acreditar. Não, eu vou acreditar sim. A única coisa que você precisa entender é que todas as asas que você nunca entendeu a razão, elas farão sentido quando Deus te dá o roteiro. Oh, glória! Aleluia! Ei, pare, pelo amor de Deus, de pensar que Deus dá trabalho. Deus não dá trabalho, Deus dá chave.
Problema nosso é que a gente pensa que Deus está querendo nos ocupar. Deus está lá, diz, esse cara está muito à toa, vou dar mais um trabalho para ele. Deus não dá trabalho para ninguém. Uma das coisas que Deus te dá, quando te dá uma missão, é uma oportunidade de você entender coisas que você nunca entendeu sobre você mesmo. No exercício do cumprimento do que Deus me mandou fazer, meus nós mais antigos vão sendo desatados, minhas interrogações mais aflitivas vão sendo respondidas, minhas dores mais profundas vão sendo saradas, minhas feridas mais antigas vão sendo cicatrizadas. E alguém está pensando, olha lá o bobão, a igreja está dando trabalho para ele, olha lá o bobão, o pastor está em casa, está mandando ele trabalhar, e Deus me dando chaves para entender as questões mais inquietantes da minha alma. Deixa esse pessoal pensar que a igreja está te ocupando. Ela não está te ocupando, está te resolvendo. Oh, glória! Caramba, cheia! Só tem um jeito de você entender por que você recebeu essas asas na infância. Se você topar fazer o que eu estou mandando você fazer. E o que eu estou mandando você fazer é vá à grande cidade de Nínive. Vai aonde eu não mandei ninguém ir. Você não é uma pomba por acaso. Eu fiz você para fazer as tuas rotas proféticas em estradas que não são de chão. Mas Jonas se dispôs. Diga, se dispôs. Para quê, pastor? E a quê? Está escrito. Se dispôs para ir para Nínive, para longe da vontade do Senhor. Explique isso, pessoal. Explico. Tem uma coisa importante a se entender. Você percebeu, não lhe faltava disposição. O problema de Jonas não era disposição. Disposição ele tinha. Tanto que o texto diz, ele se dispôs. Ele não tinha preguiça de viajar. Ele não era indisposto. Ele tinha disposição. Ele só canalizava a disposição na direção errada. Seu problema não é falta de disposição. É só direcionamento errado da sua disposição. Jonas tinha disposição. Tanto que o texto diz, dispôs. Para quê? Para ir para Nínive. A decisão de ir para Nínive foi tomada quando ele ainda estava em casa. Ele parou e disse assim, para onde eu vou? Sei, para Nínive. Quando ele chega no porto em Jope, olha isso. Havia um navio partindo para Nínive. Perdão, quando ele chega em Tarsis, havia um navio partindo para Nínive. Estou dizendo para você que não é nessa ordem. Ele disse, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Chega lá no porto, tem um navio indo para Nínive. Perdão, um navio indo para Tarsis, em Jope, é esse. Pronto, não. A decisão de ir para Tarsis foi tomada em casa. Quando ele chega no porto de Jope, agora sim, havia lá um navio indo exatamente, diga exatamente, para onde ele havia decidido desobedecer. Sabe uma coisa que você já deve ter percebido, só não notou? Para obedecer, as caronas somem. É para obedecer. Entra no aplicativo do Uber, dispara. Para obedecer, o táxi não para. Para desobedecer, para desobedecer, as caronas estão te esperando com a porta aberta, e um chofer dizendo assim. O caminho da desobediência, ele sempre será viabilizado por quem tem o maior interesse que você desobedeça. O caminho da desobediência, ele sempre será facilitado por aquele que é o gestor dos processos de desobediência. Quem? O pai da desobediência. Aquele cuja existência é fundamentada na desordem e na desobediência. Satanás, o inimigo da nossa alma. É ele quem está por detrás dessas articulações, dessas coisas que algumas pessoas chamam de coincidência, mas não são. São coisas que o inferno orquestrou, de maneira que os navios que vão para onde teu coração quer, estejam sempre prontos a zarpar. E aí, para obedecer, os parceiros somem. Para desobedecer, para obedecer você liga e ele não atende. Para obedecer você manda uma mensagem e não visualiza. Para desobedecer, parece que as pessoas estão online o tempo inteiro. Você diz vamos, ele diz partiu. É assim, ó. Jonas viu um barco que estava indo exatamente para onde o seu coração desejava ir, ou seja, para Tarsis. E o texto diz que ele vai entrar nesse barco, mas eu convido você a uma observação profética, espiritual. Quem está por aí, diga amém.
Desde o início eu falei para você que seria muito importante considerar que Jonas era uma pomba. Não é uma consideração biológica, não é uma consideração espiritual, profética. Então Jonas é uma pomba e sua alternativa será entrar num barco. Vou de novo. Jonas é uma pomba, sua alternativa será entrar naquele barco. Aquele barco que para muita gente que está ali é um veículo, só não é para Jonas. Não é para Jonas, mas por que não é? Porque ele é uma pomba. Então aquela estrutura de madeira para ele não é um veículo, é uma gaiola. Pastor, mas é um navio. Eu sei, para eles. Para Jonas, uma gaiola. Quem disse que o sentido das coisas é igual para todo mundo? Quem disse que aquilo que é veículo para os outros é veículo para você? Pode ser meio para eles, mas pode ser desgraça para você. Pode ser veículo para eles, pode ser cadeia para você. Pode ser forma de chegar mais rápido para eles, pode ser forma de se arruinar para você. O sentido das coisas é diferente, dependendo do propósito que cada um tem. Para de entrar em qualquer barco, porque todo mundo chama de veículo. Depende do coração deles, quem eles são e para onde estão indo. Para Jonas, aquilo não era um veículo, não era um barco. Aquela estrutura de madeira tem a representação de uma gaiola. É, portanto, uma pomba, é um mensageiro se engaiolando, se enclausurando, se aprisionando. A alegoria que a gente pode fazer aqui é aquela que provavelmente muitos aqui já viveram a experiência, ou no mínimo viram alguma cena, ou no filme, numa novela, qualquer coisa. Qual? A do menino que prepara o alçapão para capturar o passarinho. Ele prepara a estrutura de madeira, coloca lá dentro alguma coisa que chame a atenção, que desperte aquilo que o bicho tem, instinto. E o menino vai para de trás da árvore, ele não está nem preocupado em se esconder tanto. Porque ele sabe, ele já entendeu que o bicho não tem capacidade de entender que a presença dele ali é ameaçadora. Então ele vai para de trás da árvore, muito mais por uma cena do que propriamente pelo risco que ele oferece ao prejuízo da operação. Ele vai ficar atrás da árvore vendo o bichinho assim, ó, andar. Igualzinho Jonas, andar. Igualzinho a pomba de Jonas. Caminhar, caminhar, caminhar e entrar na gaiola atraído pelo prêmio. Entrar na gaiola obcecado pelo cheiro. Entrar na gaiola com os olhos fitos no alpiste, na comida, no prêmio, no troféu, sem entender. Desconsiderando toda a armadilha que está ao redor, porque está cego e tomado pelo seu instinto. Jonas perdeu a capacidade de raciocinar. Perdeu a capacidade de ser despertado pelo Espírito Santo e simplesmente agiu pelos seus instintos. Se tem uma vez na sua vida onde você reduz, onde você se reduz de maneira lamentável, é quando você assume a posição de alguém que age por instinto. Se um cheiro, se um gosto, se um prêmio, se uma pessoa, se qualquer coisa é capaz de fazer você não perceber a estrutura ameaçadora que envolve esta coisa ou esta pessoa, então lamento lhe dizer, você perdeu a capacidade de raciocinar, você está se orientando por instinto. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que quer um lugar no reino de Deus, não pode permitir ser reduzido a isso. Deus não nos chamou para sermos reduzidos a pessoas que se orientam por instinto, vivem por instinto, agem por instinto. Nós não somos bichos, nós somos gente que Deus levantou sobre a terra para pensar. Eu vim de Deus aqui entregar uma palavra. Aquelas gaiolas, sabe aquelas que Satanás monta toda semana, aquelas armadilhas recorrentes, sistemáticas, aquelas que você sempre cai, aquelas que já perdeu até a graça para o passarinheiro armar o laço. Você cai toda semana, todo final de semana você cai nela. Ele não contava com essa manhã de domingo aqui. Deus vai denunciar essa gaiola, vai te apresentar essa armadilha. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Você não será engaiolado outra vez. Os céus estão aguardando a natureza do teu... Tem alguém para crer comigo nessa palavra essa manhã? Eu vou dizer uma coisa para você. Para muita gente, armar o laço já não dá nem mais trabalho. O inimigo bota no mesmo lugar, bota o mesmo alpiste,
o mesmo ponto de atração, e simplesmente ele vai. Está ali, está tudo ali, está na cara que é laço, mas ele só está olhando para o prêmio. Está na cara que é uma desgraça, ele só está olhando para o prêmio. Está na cara que vai arruinar as promessas antigas, mas ele só olha para o prêmio, obcecado. Mas é uma meta, não é meta coisa nenhuma, isso é uma obsessão. Se envolve armadilha, não venha chamar de meta, não vem chamar de meta não. Mas eu tenho foco, você vai ficar com foco para outro lado. Isso não tem nada de foco, você está obcecado, perdeu o senso crítico, não está vendo o caráter aprisionador dessa porta que você quer passar, dessa pessoa que você insiste em se aliançar. Deus me trouxe aqui essa manhã, eu vou abrir teus olhos, eu vou te mostrar a natureza aprisionadora disso tudo aí. Vai Jonas, irmão, caminhando, e entra na gaiola. Fala para o seu vizinho, o pássaro entrou na gaiola. Entrou na gaiola e exerceu uma coisa que é muito nossa, e é uma coisa que pode ser muito boa, pode ser terrível. Pergunte qual? Capacidade de se ambientar. Capacidade de se ambientar nossa é enorme. Uns têm mais, outros têm menos, mas o ser humano tem a capacidade de se ambientar. Você chega numa casa nova, os primeiros dias você estranha, dá uma semana, dá 10 dias, você... Opa, oi, estou em casa. Sim ou não? A gente se ambienta, uns mais, outros menos, mas a gente se ambienta. É uma capacidade nossa se ambientar. Mas essa capacidade de se ambientar, ela pode ser um problema. Porque tanto você pode se ambientar com um lugar muito largo, espaçoso e agradável, como pode se ambientar com uma gaiola. E de repente, quem tinha todo o céu para voar, está restrito a 3 passos para frente e 3 para trás. E de repente a comida que era farta e variada começa a ser administrada com uma ração pequena. E eu já não percebo tudo que eu perdi. A perspectiva da troca e do negócio péssimo que eu fiz, eu perco. Porque eu vou me ambientando, eu vou ficando à vontade, e as pessoas perguntam, eu respondo, e elas me dão para comer, e eu como, e as ofertas que chegam até a mim, me parecem dignas, me parecem equivalentes com o que eu mereço. Essa porta, tá bom, isso aqui, eu pego, essa comida, eu como. Mas estava agora em pouco, eu estava transitando pelo céu, esqueci como era bom ter liberdade, me mover, como as coisas de Deus eram grandes, como Deus tinha sonhos grandiosos para mim, as asas, já estou aqui dentro, não bate, não voa, não vai para nada, não vai coisa nenhuma. Eu vou me contextualizando, vou me ambientando, vou ficando confortável, e Deus me olhando e dizendo, vai ficar aí não. Porque você até pode ficar confortável nesse ambiente aprisionador, mas eu que sei o que eu venho planejando para você desde que te dei as asas, é ruim que eu vou te deixar aí, hein? Nem que seja na base da tempestade. Continua. Nem que seja na base da tempestade, eu vou arrancar você daí de dentro. Se não quiserem abrir a porta da gaiola, eu vou quebrá-la, não tem nenhum problema com isso. Quebro empresa, quebro gente, eu quebro quem eu quiser, mas eu solto quem eu quiser soltar também. Eu rasgo o contrato, quebro aliança, fecho porta, eu movo a economia de um país para poder soltar um profeta. Eu não sei se tem alguém comigo essa manhã. Esse é o Deus que eu creio. Eu estou repetindo a Bíblia, abre aspas. Então o Senhor mandou ao mar uma forte tempestade. Eu vim te avisar que o crédito dessa tempestade não é de quem você deu. O crédito dessa tempestade é do Senhor. Porque o mesmo que acalma tempestades também as desperta. Vou de novo, você fingiu que não entendeu, mas não tem problema. O mesmo que acalma tempestades também as desperta. Atravessando o lago de Genezaré, pastor Bruno, Jesus acalmou a tempestade, mas aqui ele levantou uma. Se você pensa que Deus só tem poder para acalmar as tempestades, você não entendeu ainda. Ele cria algumas também. E muitas vezes, no caso de Jesus e dos discípulos, o que eles precisavam para chegar no propósito, onde era o propósito? Do outro lado do lago de Genezaré.
Vou devagarzinho. No caso dos discípulos, o que eles precisavam para chegar no propósito era que a tempestade fosse acalmada. No caso de Jonas, o que ele precisava para chegar no propósito é que uma tempestade fosse despertada. Tem algumas pessoas aqui que para chegarem no propósito, elas precisam que uma tempestade seja acalmada. Fica tranquilo, Jesus faz. Mas outras, para chegarem no propósito, precisarão que uma tempestade seja levantada. Que isso, pregador, é sério mesmo? O senhor foi até para o cartaz, eu vim aqui para ouvir isso? É. Tem gente aqui que a solução da tua vida está numa tempestade. Mas isso não tem como. Como é que não tem? Olha para Jonas. A chave da virada da vida de Jonas não começou com uma tempestade que se acalmou, começou com uma tempestade que se levantou. Porque os discípulos estavam indo para o lugar certo, então a tempestade atrapalhava. Jonas estava indo para o lugar errado, então a tempestade ajudou. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Eu não sei se vai fazer sentido para você essa palavra, mas uma tempestade vai te ajudar. A quê, pastor? Parar de ir para onde você não devia estar indo. Uma tempestade vai te ajudar. A quê, pastor? A parar uma rota de desobediência. Uma tempestade vai te ajudar a parar tudo e voltar para o centro do propósito de Deus. Quem acredita, mas solta um grito de glória para testar a estrutura desse lugar. E a tempestade se levantou. E o navio? Irmão, não sou eu não, é a Bíblia. Estava a ponto de se despedaçar. Como é que estava o navio? Como é que estava o navio? Mas isso para Jonas não é navio. Isso para Jonas é gaiola. E o único prejuízo que você precisa contabilizar é o do navio. Gaiola não é prejuízo a ser contabilizado. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Sabe qual é o seu problema? Você está com a calculadora na mão. Calculando os prejuízos. E Deus me trouxe para te dizer, como você ousa chamar de prejuízo uma gaiola quebrada? Deus me trouxe para te dizer, desliga esta calculadora. Gaiola quebrada não se constitui prejuízo para ninguém. Pastor, o senhor aí vindo do Rio de Janeiro, não sabe que o senhor está na cidade dos negócios bilionários. O senhor está falando isso que o senhor não sabe o quanto eu perdi. Não, você que não entendeu que tudo aquilo era uma gaiola. Você quer me falar de milhares? Quer me falar de milhões? Quer me falar de bilhões? Sobe a cifra até onde você quiser. Se a gaiola nunca será prejuízo. Se Deus te tirou para que você não morresse, nunca vai ser prejuízo. Se uma porta se fechou para que você se reencontrasse com o teu coração que você estava perdendo, com o teu coração que você estava perdendo, isso nunca vai ser prejuízo. Pastor, mas a multa foi muito alta. Alta era o preço que tu ia pagar na eternidade no inferno. Dá glória a Deus e aleluia. Deus quebrou a tua gaiola. Deus quebrou a tua gaiola. E a gaiola, crack. Eu não sei se tem alguém aqui que é louco assim como eu, mas parece que no mundo do espírito eu ouço um crack. Tem umas gaiolas assim, já estão estalando aqui essa manhã. E o mundo do espírito estalou. Os caras disseram, o quê? Joga esse cara para fora daqui. Dou-lhe uma. Duas. E jogaram Jonas. Ou seja, a gaiola quebrou. A pomba que estava enclausurada saiu da gaiola. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Vou chamar o tecladista, porque toda vez que entra o teclado, todo mundo pensa que vai acabar. Então é ótimo. Então vem o tecladista aqui. Não, é sério, vai acabar mesmo. E aí, veja. A tendência, portanto, de um pássaro sair da gaiola é que ele... Agora a pergunta é, quando Jonas saiu do barco, quando ele saiu da gaiola, ele foi para cima ou para baixo? Pastor, por que ele não retomou o voo logo? Porque Deus não trabalha assim. A premissa do trabalho de Deus é sempre pedagogia. Deus sempre quer ensinar. Deus não quer que você tenha experiências, Deus quer que você tenha ensinos. Pastor, mas voar é bom, concordo com você. Voar é incrível. Só que você precisa entender que o voo só traz experiência, não traz ensino. A escola de Deus não está firmada nas alturas. A escola de Deus está nas profundidades.
Todas as vezes que Deus quer ensinar alguém, Deus não faz essa pessoa subir, Deus faz ela descer. Ah, mas pastor, eu acho que Deus poderia recuperar logo Jonas, poderia logo colocar ele numa rota para ele sair logo lá em Nínive. Você acha isso porque você é imediatista, cara, eu também sou. Você acha que Deus está com pressa? A Deus não interessa colocar prematuramente a pessoa certa no lugar errado. A Deus não interessa colocar prematuramente uma pessoa no lugar porque não vai dar certo. O que Deus quer não é uma foto bonita para que todo mundo diga, olha como Deus é bom, Deus foi lá, interceptou o cara, quebrou a gaiola dele, está ele de novo voando. Não, todo voo precoce se tornará rapidamente uma aterrissagem forçada. A Deus muito mais interessa descer o cara para a oficina, quebrar ele, ensinar ele, para que depois que ele voar, ele não troque o céu nunca mais por nada. Oh, glória! Grita forte após mim, vai ter que descer. Jonas vai ter que descer. E desceu, e não foi pouco não, hein? Desceu. Estava indo matriculado compulsoriamente para a escola das profundezas. Vai aprender lá embaixo. Não vou aprender. O céu é bom, o voo é bom para a experiência, mas a escola é lá embaixo. Desce, Jonas descendo. Aí de repente, Deus dá uma ordem. Eu não sei que ordem foi essa. Eu não sei se Deus foi um pensamento, uma palavra, se Deus deu um assovio. Ah, me deixa aí. Só que Deus deu um comando de alguma maneira para um grande peixe, irmão. E esse grande peixe, que não era bobo nem nada, disse assim: o Senhor dos Exércitos deu uma ordem, é agora. O grande peixe veio, e Jonas descendo. Pensa só, um encontro maravilhoso está por acontecer. Abra seus ouvidos para ouvir o que eu vou dizer agora. Todo encontro que Deus determinou vai acontecer. Do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil. Vem o grande peixe. E Jonas descendo, e o grande peixe. E o encontro está quase acontecendo. E o peixe, ó. Diga, o encontro aconteceu. Pastor, mas como assim o encontro aconteceu? De que encontro o senhor está falando? Que tipo de encontro o senhor está falando que de um jeito ou de outro acontece? Eu preciso voltar ao texto de Jonas 1. Preciso relembrar você o que está escrito. Atenção. Palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai a grande Nínive. Repita assim comigo. A ordem foi. Diga, o encontro que Deus determinou foi esse. Vai a grande Nínive. Então, como era o encontro? Jonas se encontraria com a grande Nínive. Quem entendeu? Quem entendeu? Beleza. Pega a palavra Nínive. Vamos traduzi-la? Nínive é uma palavra que deriva da palavra nuno. É uma palavra da língua acádia, cujo significado é peixe. Vamos fazer um exercíciozinho básico de gramática? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai a grande Nínive. Tira Nínive e bota peixe. Dispõe-te, vai ao grande. Como são tolos os homens que pensam que podem ter alternativas. Deus não te dá alternativa nenhuma. Tu tens uma chamada de Deus e tu vais se encontrar com o teu propósito de um jeito ou de outro. Levanta a tua mão lá no alto. Você só pode escolher o jeito que isso vai acontecer. Se é do jeito mais fácil ou se é do jeito mais difícil. Mas os encontros que o céu determinou vão acontecer. Glória. Me canta. Quem salvou Jonas? Quem? O grande peixe. Quem foi? Quem salvou Jonas? Quem salvou Jonas? Não foi só o grande peixe. Quem salvou Jonas foi a missão que ele renegou. Quem salvou Jonas foi o propósito que ele renegou. Você não tem ideia do tanto de gente que no ponto A da vida diz para o propósito: não quero, descarta, torce o nariz,
não combina comigo, isso é pequeno para mim, eu tenho um sonho, tenho uma carreira, eu tenho isso, tenho aquilo, não quero isso daí. Aí a vida dele começa a afundar. Aí quem é que salva ele? O propósito que ele descartou vem como agente de salvação para a vida dele. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar e esse é um testemunho pessoal. Eu fui salvo pelo meu propósito. O meu propósito me livrou da escuridão. O meu propósito me livrou do afogamento desesperado da vida. O meu propósito me abocanhou e me engoliu. Eu quero dar o glória a Deus essa manhã, porque tu também serás salvo pelo teu propósito. Para de afundar, Deus te achou nessa manhã. Eu vou encerrar dizendo para você que Jonas, como todo mundo sabe, ficou 3 dias. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Mas tu acha que Deus podia ter sido misericordioso e ter deixado ele lá um só? Você acha? Eu acho que Deus poderia ter sido gentil e ter deixado ele 2. Você acha? Eu acho que Deus tinha que ter sido mais severo e deixado ele 10. Não, tinha que ser 3. Por 2 razões. Pergunte a primeira. Pergunte qual a primeira. Por causa daquilo que está... Você foi embora, irmão, volta agora. Por causa daquilo que está escrito em Jonas 3:3. Acho que você ouviu dizendo na página 8 do gibi do Batman. Não. Jonas tinha que ter ficado 3 dias no ventre do grande peixe por causa daquilo que está escrito em Jonas capítulo 3, versículo 3. O que está escrito lá? Eu leio para você. Nínive era uma grande cidade, caminho de 3 dias para ser percorrida. Não entendi, pregador, mano. Você acha que eu vim do Rio de Janeiro? Mano, eu vim aqui para isso. O que você não entendeu? Eu te explico. Isso é um dado. Que dado? Um dado bíblico de que a cidade de Nínive tinha uma extensão que para ser percorrida toda demorava 3 dias. Pastor, o que isso significa? Que se Jonas, no exercício do ministério, quisesse percorrer toda a cidade, ele demorava 3 dias. Bastariam 3 dias para Jonas ter executado a missão que Deus deu. Ele disse, não vou. Deus disse, então vou te agarrar 3 dias em outro lugar. Porque o nosso problema é achar que nós estamos perdendo tempo para Deus. Só que o tempo que nós não usamos para fazer para Deus, vamos ter que usar para nos livrar de alguma situação e voltar a fazer. Pastor, melhora com todo gosto a campanha que você está fazendo agora para se livrar disso. Esse mesmo tempo você podia ter utilizado para ser obediente. Só que nós só vamos aprender isso do jeito mais difícil, porque a gente fica equacionando as coisas. E a gente dizendo assim, está me atrasando, a igreja está me atrasando, eu tenho uma meta, eu tenho um cronograma, eu sou um cara muito organizado. Esse culto nesse dia que botaram agora vai me atrasar, esse ensaio nesse dia vai me atrasar, eu vou perder tempo. Deus está dizendo, perder? Espera para você ver. Quando você não deposita os seus dias, cumprindo o que eu te mandei, você será obrigado a depositá-los para se desvencilhar de coisas que nem devia ter. Se prepara, porque você vai ficar de pé do seu lugar, mas eu queria que você levantasse a mão bem alto antes disso e dissesse bem forte após mim, 3 dias, muito fraco, diga 3 dias, 3 dias, ocultado, 3 dias, aparentemente destruído, mas ao 3º dia, não, hoje é domingo de manhã, pega, ao 3º dia, vai de novo, hoje é domingo de manhã, acorda, diga, ao 3º dia, o ministério de Jonas ressuscitou, o caminho de Jonas foi retomado. Não por acaso nessa manhã de domingo eu profetizo ressuscitar na manhã deste dia. Todos os teus sonhos, todos os teus projetos, tua chamada, teus negócios, teu casamento, ressuscitar. Olha para mim. Vou te mostrar o grande perigo de não cumprir o que Deus manda.
Quando Deus te mandar atacar uma coisa, ataca. Se Ele te mandar te livrar uma coisa, se livra. Se Ele te mandar deixar de ser assim, deixe de ser. Se Ele te mandar abandonar uma prática, abandone. Tudo que Deus te mandar atacar, ataque. Pergunte por quê? Porque tudo que você deveria destruir e não destrói, espelha uma imagem sobre você. Pastor, melhora. Você está ficando a cara daquilo que insiste em não se livrar. Pastor, foi bacana assim, mas eu queria que isso se demonstrasse biblicamente. Se queria, ótimo. Porque eu não vim pregar o Corão, vim pregar a Bíblia, então top. Tamo junto. 3 dias Jonas está lá no vento do grande peixe, sim ou não? Sim ou não? O que Deus disse? Vai lá em Nínive. Por quê? Porque a sua malícia, maldade, malignidade, idolatria, está tudo cheirando mal para mim. Do que Deus estava falando? De uma adoração terrível que havia em Nínive. Que adoração? Há 2 deuses. Primeiro, Deus Anansi. Mas segundo, a principal divindade adorada em Nínive é uma divindade antiga, conhecida dos leitores da Bíblia, Dagon. Então Deus olhava para Nínive e via a cidade curvada diante de Dagon. Curvada diante de quem? Aí Deus disse, vai lá e combata isso. Combata isso. Do jeitinho que Deus está falando para você há tanto tempo, combata isso. Se livre disso, eu não quero mais você nisso. Mas e Dagon, pastor, o que tem? O que tem? Você sabe como é que é a imagem de Dagon? Metade homem, metade peixe. A imagem de Dagon é a fusão de um homem e de um peixe. Era isso que Deus dizia para Jonas, livre-se disso, combata isso, bata nisso. Jonas disse, não quero. Aí ele vai para o fundo do oceano, está dentro do grande peixe. Aí Deus está aqui, ele olha lá para Nínive e vê ela do mesmo jeito. Um homem e um peixe. Ele olha para o fundo do oceano, e o que Deus vê? Um homem e um peixe. Jonas assemelhou-se àquilo que ele não descartou. Ele foi ficando parecido com aquilo que ele não lutou. Você está ficando a cara daquilo que insiste em não deixar. O tempo que Deus está te dizendo, deixa isso, larga isso, você não quer, você não está vendo, mas eu vou te falar, a família já viu, o pastor já viu, está todo mundo vendo que algo está sendo transtornado na tua imagem. A desobediência é um agente corrosivo, ela transtorna a imagem do homem. O homem feito à imagem e semelhança de Deus começa a assemelhar-se à cara do pecado. Ele parece-se com Dagon, parece com a impiedade, parece com a idolatria. Eu vou perdendo essa característica tão importante da minha vida, que é ser imagem e semelhança de Deus. O pecado e a desobediência vão corroendo, são ácido no meu rosto, mas na manhã deste domingo, a palavra que eu vim de Deus profetizar é: livre-se do que eu já te mandei, e você vai voltar a brilhar, eu vou levantar a luz do meu rosto sobre você.